Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi tão de repente e assim tão... Eu fiquei até meio sem jeito, né, quando ele falou aquilo. Nossa, Lavínia, você dá um show em muita menina nova que eu conheço, sabia? Não foi apenas o que ele falou, mas principalmente o modo como ele me olhou. Eu não estava acostumado com aquilo. Ainda menos vindo de um cara como ele, tão mais jovem do que eu. Mais do que isso, tão popular e tão encantador. Eu fiquei super encabulada. Fazia tempo que ele vinha arrastando a asa para cima de mim, mesmo ali dentro do escritório, me elogiando, me fazendo convites. Nesse dia, por exemplo, estávamos ali esperando a pessoa responsável para abrir o escritório e ele se aproximou e começou a puxar assunto. Pelas tantas, falou que eu estava linda, que eu era uma mulher muito cheirosa. E eu fiquei desconcertada, né? Linda eu, Marcelo? Olha pra mim. Acho que tem idade até para ser sua mãe. Ele me olhou assim, com olharzinho de malícia e retrucou. Não exagere. Mãe não. Bom, quem sabe uma tia. Mesmo assim, uma tia muito gata. Olha, ele sabia como usar as palavras. E usava as palavras junto com a expressão do rosto. Logo em seguida, falou aquela frase que eu já reportei aqui, que eu dava um show em muita menina mais nova. Principalmente, eu fiquei assim encabulada, não só pelo que ele falou e o modo como falou, mas porque tinha outra colega ali que estava do lado e que acabou ouvindo tudo. Chegou a dar um sorrisinho assim. Olha, eu sinceramente não sabia por que ele tinha cismado comigo. Porque era só olhar pra gente para perceber que não tínhamos nada a ver um com o outro. Eu já estava com 37 anos. Era separada, tinha 2 filhos, enquanto ele, olha, se tivesse 25, era muito. Sem contar que era solteiro, não tinha filhos. Responsabilidade nenhuma. E olha, devia ter um monte de meninas correndo atrás dele. Inclusive, ele mesmo, no escritório, tinha uma delas que era deslumbrante. Quer dizer, não dá para entender por que ele tinha cismado comigo. No começo, pensei até que ele estivesse só brincando, mas depois não sei. Comecei a perceber que ele talvez pudesse estar mesmo a fim de mim. Olha, não tinha um dia que ele não desse um jeito de se aproximar e me falar aquelas coisas. Sabe qual era o problema? É que aos poucos aquilo tudo começou a mexer comigo. Puxa vida, ninguém é de ferro, né? Desde que tinha me separado, isso já fazia uns 3 anos, eu nunca mais tinha me envolvido com ninguém. Me dediquei só aos meus filhos, ao meu trabalho, minha casa. Ou seja, a parte prática da vida. E, de certo modo, estava meio carente. E, além de tudo, Marcelo, além de gentil, de deslumbrante, era um cara bonito. Talvez um pouco imaturo, até por conta da idade, mas era um cara que era o sonho de toda mulher. Pelo menos em termos de beleza, de charme, juventude, simpatia. Com o tempo, ele começou a mexer demais com a minha cabeça. Eu comecei a pensar que ele talvez estivesse mesmo interessado em mim, até porque, do contrário, talvez já tivesse até desistido por conta dos foras que eu tinha lhe dado. Lembro que um sábado, ele me convidou para sair depois do serviço. Trabalhávamos no sábado até o meio-dia. E nesse sábado, no impulso, acabei aceitando. Na verdade, fazia tempo que eu estava propenso a aceitar. De tanto que ele andava mexendo comigo. Olha, quando aceitei, ele ficou até surpreso. Perguntou se eu estava falando sério. Em resumo, liguei para minha mãe
pedi que ela ficasse cuidando das crianças para mim, porque eu tinha um compromisso na parte da tarde. E aí saí com o Marcelo. A gente almoçou, conversamos muito. Ele me disse um monte de coisas bonitas, fez elogios, como fazia sempre, né? E quando tentou me dar um beijo, eu cheguei a ter tempo ainda de raciocinar. Será que devo? Acabei aceitando. Acabei permitindo. Só fechei os olhos e me deixei levar. Sabe, achei que já estava na hora de aproveitar o que a vida estava me oferecendo. Mesmo que fosse só uma coisa de um momento. Naturalmente que eu não estava apaixonado, nem ele devia estar, né? Acho que estávamos sendo movidos apenas pela atração, pela vontade, pelo desejo. E o desejo foi tanto, depois daquele beijo, que adivinha, acabamos na cama. Eu sei que muita gente pode me julgar, inclusive dizer que eu tinha feito tanta onda, né? E depois acabei indo pra cama assim com o cara logo no primeiro encontro. Bom, quem quiser me julgar, que julgue. Foi a coisa que eu achei que devia fazer e fiz o mesmo. Repito, tudo que eu queria naquele momento era aproveitar o que a vida tinha para me oferecer. Já estava separada há 3 anos, estava me sentindo carente, como qualquer pessoa, né? Tinha lá as minhas vontades, então, para que ficar controlando, abrindo mão dos prazeres e das alegrias da vida? Sabe, não achei sentido naquilo. O fato é que depois dessa primeira vez acabamos nos envolvendo. Nada sério, né? Só encontros, sim, enfim, pro prazer, o sexo. Apesar de ele ser bem mais jovem do que eu, fui me deixando levar, sem pensar muito no amanhã. O problema é que, com o passar do tempo, as coisas entre nós começaram a ficar muito sérias, pelo menos para mim. Resultado, não demorou muito e eu me vi apaixonada. Finais de semana, por exemplo, se tornaram uma verdadeira tontura. Acabaram se tornando uma tortura para mim, porque enquanto eu ficava em casa, cuidando dos meus filhos, ele tinha toda a liberdade do mundo para sair para onde quisesse, com quem quisesse. Mesmo que nunca tivéssemos conversado sobre isso, sobre relacionamento sério, como os mais jovens costumam dizer, estávamos apenas ficando. E só de vez em quando, ainda por cima. Conclusão, comecei a sentir ciúmes dele. Comecei a me torturar quando a gente não estava junto. Porque ficava pensando bobagem. Que ele estivesse com outra, fazendo com ela tudo aquilo que fazia comigo na cama. E quando ligava e ele não atendia, ou não respondia uma mensagem minha, pensa na bronca que eu lhe dava. Eu fechava o tempo quando isso acontecia. Mesmo não tendo, e reconheço isso, nenhum direito. Não estávamos namorando, apenas ficando. Detalhe, eu continuava me dando bem com meu ex-marido. Nos tornamos muito amigos depois da separação. Aliás, incrível, né? Parece que a gente se dava melhor depois da separação do que antes. Ele me contava coisas da sua vida, eu lhe contava da minha. Ele sabia, por exemplo, do meu envolvimento com o Marcelo. Eu tinha contado, contei tudo. Inclusive, que o Marcelo já tinha dormido ali em casa, né? Que a minha mãe já tinha ficado com as crianças, né? Pra eu poder sair com o Marcelo, para ver como a nossa amizade se fortaleceu. Ele também tinha as suas paqueras e também me contava tudo. Um apoiava o outro. Mas pelo fato do Marcelo ser mais jovem que eu, ter outra cabeça, ele vivia me alertando. Só toma cuidado para não se machucar, viu, Lavi? Tô vendo que você tá muito entusiasmada aí por esse rapaz.
Olha, o Valdir se tornou um grande parceiro. Mais do que amigo, meu confidente, meu conselheiro. E sabe, tinha gente que não entendia. Minha mãe, por exemplo, achava estranho a gente ter se tornado tão amigos depois de quase 10 anos de relacionamento, de casamento. O que ela queria? Que a gente brigasse? Tínhamos 2 filhos. Precisávamos pensar neles antes de nós, né? E o Marcelo também sabia dessa minha boa relação com o Valdir e nunca demonstrou nenhum tipo de incômodo, de ciúme, nada. Enfim. Depois de alguns meses de rolo, aconteceu o inesperado. Descobri que estava grávida. Que era uma coisa, sinceramente, que eu nem passava pela minha imaginação. Tanto que fiquei assustada, me perguntando como isso tinha acontecido. Até porque pode até parecer que fiz de propósito, mas juro que não. Eu tomava comprimido direito. Não falhava um dia. De repente, não sei, eu tivesse me confundido, esquecido um dia ou outro, sei lá. Eu já andava desconfiada, mas achava que era alarme falso. Aí fiz um teste de farmácia e o resultado me surpreendeu. Eu estava esperando um filho. Olha, fiquei tão aparvalhada que cheguei a chorar sozinha no banheiro. Que assustada. Meu Deus. Não era a hora. Não podia ter acontecido. Só de pensar que ia passar por todo aquele processo de novo, entrei em desespero. Imagine, 9 meses de gestação, depois do parto, os meses iniciais, cuidar da criança, cólica. Olha, só quem já teve filho que sabe. É maravilhoso ter um filho. Mas, sinceramente, eu não queria passar por tudo aquilo de novo. Meus filhos ainda estavam novos. O mais velho estava com 8 anos. O caçula tinha completado 6. E do fundo do coração, eu não queria passar por tudo novamente. Cheguei a entrar em pânico. No fim do dia, conversei com o Marcelo e contei a novidade para ele. Ele ficou paralisado, me olhando assim, pálido, como se estivesse vendo um fantasma. Depois deu um sorrisinho amarelo e falou: "Tá brincando, né? Você acha que eu ia brincar com isso?" "Tá, mas como que aconteceu? Você não se cuidou? Aliás, você tem certeza que esse filho é meu?" Olha, que ele fosse reagir mal, eu já esperava. Mesmo porque eu mesmo não tinha reagido bem, imagine ele, né? Só que ele acabou se superando. Ele me disse cada coisa. Ele me falou cada coisa horrível, ofensiva. Primeiro, me acusou de ter engravidado de propósito. Isso pode. Depois, insinuou que aquele filho podia não ser dele. Até porque chegou a dizer: meu ex-marido vivia metido lá na minha casa. Até dormir lá ele dormia. Ele sabia disso. Eu mesmo a contava. Nunca tive nada a esconder. Olha, de qualquer modo, fiquei muito triste com as palavras que ele usou. Principalmente quando ele deixou bem claro: olha, eu não vou assumir filho nenhum, viu? Nem sei se é meu. Ele falou aquilo e me deixou ali, falando sozinho. Juro, fiquei tão amargurada que pensamentos ruins passaram pela minha cabeça. Graças a Deus foi coisa de momento, que eu jamais seria capaz de fazer nenhum mal contra o bebê que eu esperava. Ele já era parte de mim. Fui para casa, aproveitei o trajeto para pensar, para raciocinar e decidi que, se fosse o caso, teria aquele filho sozinho. Eu devia imaginar, né, que o Marcelo não estava me levando a sério. Só queria mesmo diversão. Até porque nunca nem conversamos a sério sobre isso. De todo modo, esse homem me deixou devastada.
E quando esteve em casa para ver as crianças, até o Valdir percebeu a minha tristeza. Quis saber o que tinha acontecido, mas em vez de contar que estava grávida e que o Marcelo tinha reagido mal, falei só aquilo. Não é nada não, viu, Valdir? É que eu andei brigando com o Marcelo, mas logo a gente se acerta. Não era a primeira vez que ele me via daquele jeito. Jururu, amuado pelos cantos, enfim, resolvi guardar tudo só para mim. O único que sabia era o Marcelo. E o detalhe foi que ele mudou comigo depois que lhe contei da gravidez. Mal olhava na minha cara no escritório. Passava por mim e fazia questão de virar a cara. Isso me fazia sofrer tanto. Cheguei a pensar que depois ele fosse pensar melhor, se dar conta de que tinha sido injusto comigo. E até aceitar o fato. Quem sabe? Só que infelizmente isso não aconteceu. Até tentei conversar com ele de novo, mas ele se mostrou arredio. Só para se ter uma ideia, quando me aproximei e perguntei se a gente podia conversar, ele respondeu daquele jeito: "O que é que você quer?" Mais grosso do que aquilo não poderia ter sido. Olha, eu fiquei tão deprimida, tão amargurada. Sabe quando a gente se sente sem chão? Daquele dia em diante, me dei conta de que entre nós não tinha mesmo mais jeito. Ele tinha pulado fora do barco. Falou que não ia assumir filho nenhum. Chegou a insistir que o filho era do meu ex-marido. Enfim, agiu feito um moleque. O que no fundo ele era, né? Depois disso, não fui mais atrás, não o procurei. Decidi que não iria mais me humilhar. Até porque era mulher suficiente para assumir toda a responsabilidade. Mesmo assim, claro, né? Fiquei arrasada. Quando contei pro meu ex-marido a história toda, ele ficou de boca aberta. Meu Deus, é sério isso? Ele ainda veio com aquela conversa de que tinha me avisado, pedido para que eu tomasse cuidado. Mas não foi assim uma crítica destrutiva. Pelo contrário, e ainda rematou. Bom, comigo você sabe que pode contar sempre, né? Do que precisar de mim, se estiver a meu alcance, é só me procurar. Eu não esperava outra atitude dele. Depois contei pro resto da família e todo mundo ficou muito surpreso, até porque ninguém sabia que eu estava envolvida com um cara, né? Minha mãe, por exemplo, chegou a perguntar: "Não vai me dizer que você e o Valdir voltaram a dormir juntos?" Olha, eu me senti tão envergonhada quando falei que o Valdir não tinha nada a ver com a minha gravidez, que o filho que eu esperava era fruto de um relacionamento meu com outro homem. Pior ainda foi quando perguntaram quem era o cara. Se estávamos namorando, por que eu não o tinha apresentado? Minha mãe chegou a perguntar se a gente ia se casar. Olha que situação. Tive de inventar um monte de história para não falar a verdade nua e crua. Que o pai do meu filho não queria assumir a criança. Tinha, inclusive, virado as costas para mim. Eu não queria ter de ficar dando explicação. De vergonha. Comecei o pré-natal, graças a Deus tudo correndo bem. O mais complicado, na verdade, era ter de encarar o Marcelo todos os dias no escritório. Eu queria tanto que ele mudasse de postura. Que ele estivesse do meu lado ali durante a gestação. Como me doía estar tão perto dele e ao mesmo tempo tão distante. Para ele, parecia até que eu tinha me tornado invisível. Ele passava por mim e não me enxergava. Isso foi o que mais doeu, a sua indiferença, seu completo e total desinteresse.
Quem sempre esteve a meu lado, como sempre, aliás, foi o meu ex-marido. Quando entrei no 7º mês, comecei a ter algumas complicações e acabei saindo de licença. Minha mãe vivia ali em casa para me ajudar em tudo. E o Valdir também. Não vou mentir que eu senti falta do Marcelo. Apesar daquele modo como ele me tratava, de todo jeito, no fundo, eu sabia que tinha sido melhor assim. Quem sabe, sem vê-lo, eu o tirasse da cabeça de uma vez por todas. Minha filha acabou nascendo faltando 2 semanas para completar o período correto. Os médicos resolveram fazer a cesariana para evitar qualquer complicação, porque eu estava tendo picos de pressão e isso poderia colocar em risco a vida de nós duas, minha e da minha bebê. Com a graça de Deus, ela nasceu bem, saudável, esperta, linda. Na verdade, eu nem acreditei quando a segurei nos braços pela primeira vez. Como era linda, uma princesa. Eu olhava e não acreditava. Minha filha. Nós duas fomos cercadas de carinho e de atenção. Recebemos muitas visitas, tanto ali na maternidade quanto lá em casa, depois que eu tive alta. Muita gente foi nos visitar, menos a pessoa que eu mais queria. E olha que ele soube do nascimento da Gabriela. Até porque algumas colegas lá do escritório foram me ver. Enfim, não se pode obrigar a pessoa. Algumas semanas depois, o Valdir veio me perguntar como estava a situação em relação ao Marcelo. Se ele não ia mesmo assumir a menina, registrá-la. E eu falei que não sabia. Nunca mais tinha conversado com ele. No fim, acabei registrando a menina apenas no meu nome. Detalhe, depois que voltei a trabalhar, descobri que o Marcelo tinha pedido a conta. Não fazia mais parte do quadro de funcionários. Não posso esconder que foi um golpe para mim. Apesar de tudo, de saber que ele não queria nada comigo, que não queria compromisso comigo, que vivia dizendo que aquela criança nem era dele. Apesar de tudo, eu senti o baque. Senti aquele aperto no coração porque, sabe, aquela ideia de que nunca mais a gente ia se ver. Pensei até em ligar para ele, mas no fim, acabei deixando quieto. Até por não passar por mais humilhação, né? Por outro lado, minha filha foi se desenvolvendo, tudo como manda o figurino. Essa era a parte bonita da história. Aliás, todo mundo a adorava. Não apenas eu. Minha mãe, então, meu Deus, meus irmãos. E quando o Valdir estava em casa, ele a tratava como se fosse uma filha dele. Era tão bom ver os dois juntos, sabe? E eu juro, aqui no meu coração, como eu queria que ela realmente fosse filha dele. E não daquele traste. Era dele, do Valdir, que ela recebia carinho de pai. E o detalhe foi que à medida que foi se desenvolvendo, ela acabou aprendendo a chamá-lo justamente de pai. Ela ouviu os irmãos chamando o Valdir de pai e, no fim, passou a chamá-lo assim também. Primeira vez que isso aconteceu, ele ficou tão emocionado. Eu percebi. Até eu me emocionei, não vou mentir. Tudo que ele comprava para os meninos, comprava para ela também. A não ser que fosse uma coisa assim, relacionada aos filhos homens. Mas sabe, mesmo que fosse outra coisa, ele nunca esquecia dela. Não fazia distinção. Na verdade, o Valdir estava encantado com a minha filha. De todo modo,
nunca imaginei aquilo, que ele fosse tomar aquela atitude. Um domingo, ele almoçou ali com a gente, depois ficou brincando com as crianças e em seguida veio conversar comigo. Falou que já fazia um tempo que ele andava pensando em me falar umas coisas e depois completou. Por que você não deixa eu registrar a Gabriela no meu nome? Registrar? Por que não? Sei que não é minha filha de sangue, mas eu me sinto como o pai dela. Você tá falando sério? Você faria isso por ela, por nós? É claro que eu faria. Você sabe que eu sempre quis ter uma menina. E quer saber? Ela é minha florzinha. Você sabe disso. Olha, juro por Deus, eu me segurei, mas não consegui. Comecei a chorar. Eu sempre fui tão emotiva. Não pude deixar de pensar naquela hora. Meu Deus, como as pessoas são diferentes. Do Marcelo, eu não tive uma palavra de carinho. Ele que era o pai da criança. E do Valdir, que não tinha nada a ver com ela. Aquela atitude maravilhosa, que, repito, me fez até chorar. Lembro dele falando, e lá é a minha florzinha. Você sabe que eu sempre quis ter uma menina? Daquele outro, repito, eu não esperava nada. Ele nunca tinha sequer me procurado para saber da filha. Algum tempo depois, o Valdir registrou a Gabriela e a partir de então ela se tornou sua filha de papel passado. Nós dois continuamos sendo apenas amigos, só para ninguém interpretar assim de um modo que não tem nada a ver. Na verdade, quando acaba a paixão, acaba de uma vez por todas, não tem como voltar. E foi o que aconteceu com a gente. Em compensação, ninguém foi mais amigo do que ele. Tanto em relação a mim, quanto a minha filha. Repito, somos amigos, mas esse laço que nos une é mais forte do que tudo. Minha filha agora tem um pai. E não foi um pai forçado, não. Foi um pai, inclusive, que sabe que ela não tem o seu sangue, mas que mesmo assim a considera como filha. Como já disse, a gente continua sendo amigos. Não tivemos nenhuma espécie de recaída por causa disso. E quer saber? Foi melhor assim. Quem sabe se tivéssemos reatado, tendo voltado a ter um caso, alguma... Quem sabe a gente não se desse tão bem. Do nosso jeito, a verdade é que a gente continua se amando. Não é aquele amor da paixão, amor de beijo na boca. Não é amor de cama, mas é um amor de amigos. Um amor muito forte, apesar de tudo. No fundo, isso é o que mais importante tem para mim. É o que mais me interessa. Posso dizer que estou muito feliz. Sabe por quê? Porque agora o amor da minha vida é minha filha. E ela tem um pai e uma mãe, que vão te amar, minha filhinha, pro resto da tua vidinha. Isso eu posso te garantir. 2 pais que te amam de verdade e que estarão sempre a teu lado.